Então vamos lá, vamos usar os drivers, tá? Lembrando que esses drivers aqui eles vão dar sentimento ao mercado e o que precifica esse sentimento é a modelagem matemática. Por isso que ela é respeitada, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui é uma reportagem que eu li. Que eu li no dia 4/3 por volta das 8 horas da noite. Porém ela foi soltada 5h35 pela Reuters, que o título dizia dólar à vista zera queda com exterior a risco, mas alívio do lado fiscal ameniza a pressão. Que interessante, tá? Então, isso daqui diz um pouco o que aconteceu no dia 4, que é esse dia aqui, né? Vamos ler aí referente ao que aconteceu. O dólar sofreu uma nova virada nesta quinta-feira, mostrando firme alta no mercado futuro, depois de passar a sessão inteira em queda. Com a pressão do cenário externo neutralizando a repercussão positiva da aprovação da PEC emergencial com limites de gastos, que aliviou temores sobre a trajetória das contas públicas. Então a gente teve um drive muito importante. Foi o seguinte: foi disponibilizado, né, foi falado pelo Lira que o teto de gastos não iria ser ultrapassado. Ou seja, isso é um fundamento, um drive baseado em fundamento extremamente positivo, porque essa era uma questão fiscal que estava sendo aguardada por todo mundo. Os bancos, as instituições, todos eles estavam esperando esse dado, tá? Não é à toa que o dólar despencou, né? Olha de onde ele veio, tá? Ele veio precificar aqui, caiu 215 pontos. Então o novo auxílio emergencial não vai, na verdade, já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, que não vai romper o teto de gastos. Ou seja, ameniza as contas públicas. Isso é uma notícia muito boa. Porque quando a gente avalia fundamentos, a gente tem que ter uma noção da parte fiscal. E isso daqui diz sobre a parte fiscal, tá bom? Então, o movimento do câmbio nessa quinta foi na direção contrária do da véspera, quando na reta final do pregão o dólar despencou das máximas após garantias do presidente da Câmara e de que o Congresso respeitaria o teto de gastos. Então, ele caiu, buscou aqui esse fundo e no final ele teve uma direção contrária. Aqui a gente estava negativo, o dólar estava negativo, e ele se tornou em quase 1% positivo, tá? E aí a gente tem que entender por que ele virou, por que o sentimento mudou, tá? E aqui nesse simples post ele nos diz o que esse sentimento mudou e é o que a gente utilizaria para precificar o dia seguinte, tá? Então, no mercado spot, cujas operações se encerram às 5 horas, no mercado à vista, tá? A moeda chegou a descer a 5,54 no começo da tarde, mas recobrou forças e engrenou alta em meio à deterioração nos ativos internacionais, pela percepção de que o Federal Reserve, o Fed, não está preocupado com o recente aumento nas taxas de títulos soberanos e das expectativas de inflação. O salto nos rendimentos dos títulos encarece os custos de empréstimos, colocando entraves a uma já desafiadora recuperação econômica, enquanto a alta da inflação projetada aumenta a pressão para a retirada de medidas de estímulos que inundaram o sistema financeiro com liquidez. Como eu falei, os estímulos, o auxílio emergencial inunda o mercado com liquidez, o sistema financeiro com liquidez, ou seja, ocorre a inflação. E quando a gente tem essa alteração na inflação, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, quando a gente tem essa alteração na inflação, que precifica o nosso dólar comercial, automaticamente a gente tem esse dólar oscilando tanto para baixo como para cima, tá? Então, inflação subindo vai depreciar o nosso câmbio e inflação caindo vai valorizar o nosso câmbio, tá?
a qual em parte migrou para mercados emergentes como o Brasil. Então os auxílios lá fora, os pacotes econômicos lá fora aumentaram a inflação do dólar, fazendo com que os gringos tirassem o dinheiro do dólar e colocassem em países emergentes, mercados emergentes como o Brasil, o que faz que o dólar caia, tá? Então isso é uma coisa que é boa pra gente, tá bom? E aí a gente vem explicando um pouco agora sobre esses rendimentos de longo prazo. Porque o salto nos rendimentos dos títulos encarece o custo dos empréstimos, colocando entraves a uma já desafiadora recuperação econômica, enquanto o alto da inflação projetada aumenta a pressão para a retirada de medidas e estímulos que inundaram o sistema financeiro. Então, o que aconteceu? Juros Estados Unidos, no caso, os títulos de 10 anos, que é uma referência para os investimentos em todo o mundo, saltaram, tá? Eles subiram. E aí teve essa desigualdade no diferencial de juros, fazendo com que juros subisse nos Estados Unidos, fazendo com que o dólar se valorizasse perante o real. Lembra que eu falei, juros no Brasil parado, juros no Brasil subindo, a gente tem desvalorização do nosso real, ou seja, aumento do dólar, perfeito? Então, basicamente, o que aconteceu aqui. Então, a nossa equação está girando e está funcionando, tá? Então, essa daqui é uma fala agora do Robin Brooks, que ele falou o seguinte: os rendimentos de longo prazo estão subindo em meio a dados fracos. Então, talvez essa liquidação dos títulos que fez subir seja sobre um forte crescimento futuro, mas como grandes déficits impulsionam isso, também pode ser sobre um prêmio de risco fiscal. Lembra que se a inflação sobe, a gente tem que aumentar juros para conter a inflação. Então essa alta dos juros dos Estados Unidos, ela pode ser tanto uma espera de um crescimento futuro, ou seja, uma recuperação da economia, como também um prêmio de risco fiscal. Se ele está colocando pacotes econômicos, está injetando dinheiro e aumentando a inflação, ele vai ter que aumentar juros. Então o pessoal se posiciona em juros com a espera do aumento dos juros. Então eles já ficam posicionados para ele pegar esse prêmio de risco fiscal, tá? Isso daqui é um resumo, tá, pessoal? Só para vocês conseguirem entender. Eu sei que tem muita gente iniciante aqui, então estou tentando resumir ao máximo. Então basicamente isso que aconteceu. Uma outra coisa muito importante é que o Brasil vai ter um auxílio emergencial. E já que os juros dos Estados Unidos subiu, os juros BR vai ter que subir também para a gente conter toda essa desvalorização. Então, se os juros do Brasil subir, automaticamente a gente não pode dar muito auxílio emergencial, porque um é o inverso do outro. Se eu quero injetar dinheiro na economia, eu tenho que diminuir juros. Se eu estou aumentando juros, então não posso colocar muito dinheiro na economia. Então, isso daqui caracterizou esse entrave aqui, ó. Entraves, tá? A uma já desafiadora recuperação econômica. Junto isso, pessoal, claro, está embutido também a questão do coronavírus, crescentes casos de coronavírus, isso está embutido nesse preço, e tudo isso deu sentimento para ele continuar subindo. Que se você for olhar de uma forma gráfica, você vai falar, isso daqui é uma correção do Fibonacci. Você vai falar assim, a correção do Fibonacci, no 38%. Tá? Pode ser uma correção, mas aqui eu estou falando para vocês exatamente o que as instituições viram, tá bom? Não estou falando que Fibonacci é ruim, que não funciona. Quem sabe usar, funcione muito, viu? Mas eu estou colocando do outro ponto de vista. Muitos podem falar que foi uma correção, e realmente foi uma correção. Mas por que corrigiu? Então o porquê? E o porquê está aqui. Eu acabei de mostrar para vocês. Então, como que a gente operaria esse dia de hoje? O que é precificar o dia de hoje? Primeiro, payroll, tá? Ou seja, vai mostrar uma retomada na economia, certo? Que é uma coisa muito importante, porque aqui já cita que essa retomada já é desafiadora, ou seja, se a gente tem dados que impulsionam o dólar para cima, a economia para cima, o dólar ia se beneficiar disso, tá bom? Então a gente tem o payroll como ponto principal, e além do payroll, a gente tinha que ficar de olho em dois ativos. Primeiro, as treasuries de 10 anos, tá bom? As treasuries de 10 anos, referência para investimento de todo mundo, ele que precificou essa disparada aqui, que disparou 8 base points, tá bom? Ficando cerca de 6 pontos
base points da máxima em um ano, tocada na semana passada. Então ele realmente se valorizou muito, era pontos que ele não chegava a tempos, tá bom? E esse daqui é a cotação do DX. Minto, esse daqui é a cotação do DX. Opa, tá os dois igual. Oh meu Deus. Só um minuto, deixa eu colocar aqui o US 10 years. Aqui ó, US Government Bonds 10 years. Tá? Títulos de 10 anos do governo americano. Beleza? Então tá, então a gente tinha que ficar de olho com a cotação desse título. Porque se ele estava precificando essa alta, a gente tem que saber por onde que ele está andando. Certo? E quando a gente fala de título do governo americano, a gente também tem que olhar para o DX, que é o índice dólar no mundo, que é o índice do dólar, né, perante uma cesta de moedas. Então o índice do dólar é como se fosse o índice Bovespa. O índice Bovespa ele vai falar sobre o crescimento do valor das ações. No caso aqui é o crescimento do dólar perante o mundo. Então esses dois iam trabalhar juntos, então a gente tinha que ficar de olho neles, tá? Então basicamente a gente teve alguns dados que saiu logo de manhã, tá? Às 9 horas a gente teve uma produção industrial, e uma produção industrial pior do que o esperado, ou seja, a retomada aqui não está nada bem. O que aconteceu logo às 9 da manhã, ele buscou esse desvio para baixo de volatilidade, não conseguiu romper e depois ele estourou para cima, tá? Então logo na abertura o dólar já caminhava para cima, tá? 9h30 aqui ele disparou e não segurou mais. Então esse drive aqui ele já deu um certo sentimento, ó, as coisas aqui não estão boas. Ou seja, aquela recuperação que ele citou como difícil no texto, realmente está difícil. Né? E os dados vêm comprovando isso pra gente. Tá bom? Então ele deu uma certa precificada, ele não permitiu que o dólar ficasse aqui abaixo, né? O dólar acabou subindo. Às 10 horas a gente teve um registro de autoveículos que veio ruim, por mais que ele veio melhor do que o último dado, ele veio muito ruim, ele veio negativo, a previsão era positiva. Então, lá para as 10 horas, que é mais ou menos aqui, não, 10 horas é aqui, esse carinha vermelho, né? Deixa eu confirmar. Basicamente esse carinha vermelho às 10 horas, que a gente teve essa notícia, esse drive. E o dólar ficou, basicamente, ele acabou mantendo o sentimento, né? Ou seja, ele já tinha pré-precificado esse sentimento de que a economia não estava se aquecendo devidamente o esperado, e ele continuou aqui, isso precificou ele aqui, ó, exatamente no nosso ponto da curva, né? Que foi quando ele estourou para cima, quando saiu o payroll, tá? Então essa linha vermelha mais escura é o payroll. E quando saiu o payroll e ele veio positivo, a gente tem o quê? Retomada na economia norte-americana. E isso precificava aquele medo dos títulos estarem se elevando por conta de um risco fiscal, né? Então realmente ele está se valorizando por causa da retomada, ou seja, vai ter um crescimento a longo prazo. É isso que ele estava precificando. E aí o que acontece aqui, tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte, ele deu uma disparada para cima, né, por conta desse dado, que foi, olha aqui, a gente já estava prevendo o payroll, né? Aqui era a condição de compra, né? Rompendo esse ponto e não conseguindo ficar abaixo era posição de compra. Então, basicamente, por aqui, a gente procuraria uma compra nesse rompimento, que foi exatamente o que o payroll. Olha como a modelagem matemática trabalha junto. E jogou lá no nosso ponto máximo, né? E chegando aqui, começa a entrar, por volta das 10h30, tá? 10h30, o sentimento da Treasuries. Aí a gente vem para a cotação das Treasuries, e a gente começa a identificar que 10h30, deixa eu aqui, ó, 10h35, a gente teve esse aumento das Treasuries, tá? E automaticamente o dólar começou a perder força perante o mundo, 10h35 aqui, ó. Ele começou a perder força perante o mundo, tá? Então o dólar perante as moedas, ele começou a perder essa força aí. Que foi o que aconteceu aqui, ele encontrou o fundo dele por volta das 11h20, tá? Então se a gente pegar aqui,
11,20 foi o fundo dele, que foi exatamente no nosso ponto da curva, tá bom? Então ele buscou um ponto da curva importante e depois buscou outro. Ficou dentro desse range justo aqui. Então, essa descida do DX, né, o dólar migrou para as treasuries aí. A gente teve essa queda do dólar, do índice do dólar. Automaticamente ele caiu perante o mundo. Aqui no Brasil ele caiu também. E ele precificou o dólar aqui embaixo. E depois que ele encontrou esse topo, ele teve um aumento na cotação a partir das 11h20 até as 11h30 aí, tá bom? Então, 11h20, 11h35 teve esse aumento, né? E se a gente pegar aqui as treasuries, 11h20 e 11h35, 11h20 e 11h35. Então caiu os juros, as treasuries caíram, o DX se valorizou e automaticamente a gente teve aqui um certo aumento na cotação, tá bom? Esse tipo de coisa eu não costumo operar, tá? Eu tô mentindo se eu falei que foi isso que me deu o sentimento de comprar aqui. Na verdade, o que me deu o sentimento de comprar aqui foi que ele já veio despencando. E a gente viu que lá ele também encontrou um fundo, estava casado as treasuries com o DX, e além disso ele encontrou esse fundo aqui, tá bom? Que era a nossa curva. Então, se ele não consegue perder a curva, automaticamente a gente tem o dólar um pouco para cima, ele iria corrigir essa queda aqui, foi o que aconteceu. Então eu compraria aqui baseado na modelagem matemática. Isso daqui não me diz muito, tá? Isso daqui não me diz muito. Com certeza, quando a gente teve a diferença dos juros, o juros desvalorizou um pouquinho, aumentou a volatilidade, então o prêmio aumentou, tá? Então o diferencial de juros real e Brasil, aqui teve uma diferença. Então o diferencial de juros, aqui a gente está pegando só os juros de 10 anos, porém nos meus cálculos, na minha planilha, a gente tem de todos os vencimentos e a gente tem que levar em consideração a cotação dos DIs nesse ponto, que colocou prêmio na curva de juros, no diferencial de juros Brasil e Estados Unidos. Então aqui está um pouco superficial essa informação que eu dei para vocês, mas aqui eu já estou completando. Então a gente tinha esse fator aqui, tá? Esse fator que eu não consigo mostrar para vocês agora, porque senão vai dar muito trabalho de colocar tudo isso na tela. Eu já não tenho espaço, então fica difícil. E após isso o dólar ficou nesse range justo, tá? Ele ficou trabalhando aqui. Instituição, quando tem que desmontar a posição e montar a posição, ele leva em consideração esses ranges como range justo. Então se ele sai tomando até aqui. Se ele sai batendo, ele bate até aqui, porque ele não quer vender mais barato e nem comprar mais caro. Por isso que respeita esse range aqui. Ficou trabalhando. Isso daqui provavelmente foi um diferencial de juros. A gente teve um movimento nos days, nos juros aqui, que é o que estava precificando o dia da sexta-feira. 12,57, vamos ver o que mudou aqui. 12,57. Ou seja, 13 horas, né? Aqui, ó, 12,55. Ó, o que aconteceu com os juros norte-americanos? Ele subiu, né? Subiu fortemente. Subiu muito. E olha o que aconteceu aqui. Ele começou a subir. Então, provavelmente aqui, eu tenho quase 100% de certeza que a nossa curva... a nossa curva de prêmio, nossa curva de choque, de diferencial de juros, calculou essa diferença que jogava o dólar para cima. Então isso nos deu sentimento para comprar dólar, que foi o que o mercado acabou seguindo aí. Esse cálculo de choque eu não vou conseguir mostrar agora, senão vai ficar muito grande, mas tem um cálculo também para isso. É uma curva diferente dessa, é um cálculo diferente para volatilidade e é um cálculo diferente para precificação. Tá bom? Mas é um cálculo que ele é dinâmico, ele muda com o mercado. Variação e volatilidade de DI muda, cotação dos juros americanos muda, automaticamente essa curva muda e ela me dá valores no futuro que o dólar tem de precificar, e no caso aqui precificou. Depois que precificou, ele voltou para esse range justo e ficou aqui dentro, tá bom? Então, basicamente isso, tá? Então, como que um institucional faria um giro em cima disso, tá? Então, ele saberia que aqui é um valor barato para o câmbio, tá precificado através do modelo, tá precificado através dos fundamentos.
e ele sabia que aqui é um valor caro, tá bom? Então o giro, o que ele faz aqui? Ele começa a fazer um giro, ele começa a fazer um médio por região aqui, ele começa a comprar aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, e ele vai comprando. Por quê? Porque ele não tem um lote, ele não tem 10 lotes, ele não tem 100 lote do mini. Ele tem 100 lote do cheio, 500 lote do cheio, 1000 lote do cheio, 5000 lote do cheio. Então ele não consegue comprar em um só nível de preço. Ele é obrigado a fazer um médio por região. Tá bom? Até mesmo porque o mercado ele tem distorções. E a partir daquele drive, se o mercado fica baixo, tá muito barato. Ou seja, tem alguém vendendo barato. Então o que ele faz? Ele vende aqui também. Ele fala, mano, você tá querendo vender uma Ferrari a preço de Fusca, eu vou comprar. Então até aqui ele compra. Por quê? Porque ele está baseado. A partir do momento que tem alguma notícia forte que muda esse sentimento e volatilidade nos 15 minutos, ele olha a volatilidade, isso daqui é ponto de volatilidade. Se volatilidade nos 15 minutos começa a pular para cima, meu amigo, o que vai acontecer com o dólar? Ele vai romper. E aí ele tem que se estopar. Ou ele vai ter que se travar nos juros. Ou seja, se ele está comprado em real, ele vai vender juros, ele vai se travar, ele vai ficar travado. Aqui ele fica no 0 a 0, tá? Quando o que acontecer? Quando a volatilidade aumentar. Então ele está olhando volatilidade. Essa volatilidade diária nos dá esses ranges. E a volatilidade de 15 minutos nos diz como que a volatilidade está se comportando durante o dia. Tá bom? Então ele tem essa medição constante. O que dá para ele o sentimento se esse mercado vai realmente romper aqui e cair, causando um prejuízo muito grande, ou ele realmente vai respeitar esse ponto e subir, que é exatamente o que a gente mede. A nossa planilha mede volatilidade em tempo real. Então o que ele olha? Ele vai olhar o sentimento do mercado, se sair algum drive, e ele vai olhar também o que o mercado está precificando no dia de ontem. Então ele já tem toda essa base para operar em um médio por região. E se ficar abaixo, volatilidade mudar e sentimento mudar, ele vai se estopar ou ele vai se travar. Então ele não vai estopar se o preço passar daqui. Ele vai estopar se volatilidade jogar o preço para aqui, para cá, ou seja, se volatilidade aumentar muito, fora do esperado, ou se alguma notícia der sentimento contrário àquilo que ele estava montando a posição dele. Então é assim que ele faz o médio por região. Exatamente isso, ele olha esses fatores. Tá bom? Então ele não olha só ajuste e fechamento, ele não olha só VWAP, ele não olha só topos e fundos, ele não olha isso. Ele olha sentimento, ele olha a probabilidade de aumentar a volatilidade agora, certo? E a probabilidade de sair uma notícia contra ele. E como que essa notícia vai impactar? Utilizando modelagem matemática. Então é assim que eles fazem o médio por região. Eles têm muito lote para comprar e vender. Eles não olham só o fluxo, eles não olham só o ajuste, só o fechamento. Eles vão olhar o fluxo para eles tomar dinheiro do mercado. Porque eles vão falar, tem gente querendo vender barato. Eu vou comprar até aqui. Só que ao mesmo tempo ele está vendo volatilidade. Será que a volatilidade está aumentando? Não, então é um cara desavisado que está querendo encerrar a posição. Eu vou dar liquidez para ele e vou barganhar ele. Porque ele vai vender mais barato, eu vou conseguir vender mais lote. E eu vou subir essa porra aqui, todo perdão da palavra, com mais lote eu vou ter mais lucro, tá bom? Então é basicamente isso. Essa seria uma dinâmica de negociação aqui. Então aqui se o preço ficasse para baixo, teoricamente a gente teria um hedger desmontando uma posição e aí tendo que vender. Ou seja, como ele tem como eu posso dizer, fugiu a palavra, tá? Como ele tem um desespero, né, ele tem um lote que ele precisa vender de imediato, automaticamente ele vai vender mais barato e o cara que está vendo o fluxo, ele vai vender mais barato, ele vai identificar isso. Então ele entende a dinâmica do preço, tá bom? A dinâmica das negociações. A gente pode fazer uma aula sobre isso no futuro, tá? Por isso que é importante vocês deixarem um like, um comentário referente ao que vocês querem no que eu falo aqui dentro. Então é muito importante. Se deixarem like, comentário, eu vou entender de alguma forma que vocês querem que eu fale sobre isso. Tá bom? Então aqui teve uma dinâmica da negociação dentro do fluxo que também deu essa segurança deles venderem mais, comprarem mais barato aqui e segurarem o mercado. Tá bom? Então o que aconteceu? Precificou. Quando o dólar subiu aqui, com certeza eles podem fazer um médio por região ponta contrária, exatamente porque
a gente teve também um dado muito importante que foi o seguinte. O potencial de desvalorização do dólar permanece limitado por enquanto, pois é a inflação que determinará quando o Federal Reserve dos Estados Unidos irá considerar o aumento da taxa de juros. É provável que demore muito até que o Fed fique satisfeito com a tendência da inflação, razão pela qual não prevemos nenhum aumento nas taxas de juros dentro do nosso horizonte de projeção, ou seja, até o final de 2022. Portanto, também nenhuma valorização do dólar tendencia, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui também? O índice do dólar americano atingiu os máximos de novembro, na sexta-feira. Ainda assim, os investidores estavam largamente pessimistas com posições vendidas em dólares de 30 bilhões, um pouco menos do que os 35 bilhões no final de janeiro, o maior desde 2011. Ou seja, a gente também tem um sentimento que o dólar não vai valorizar tanto assim, tá bom? Então aqui seria um ponto-chave baseado nesse fundamento e nesse sentimento para um institucional começar a montar posição vendida e vender lote daqui até aqui. Ele vai dando liquidez para os caras, até que os caras falam, eu tô comprando caro demais. Ou acaba aquela urgência de lote, daquele hedger que precisa comprar dólar. Então acaba essa liquidez, né? Ele consome a liquidez necessária. E o que acontece depois? Ele joga o dólar para baixo, tá? E aí a gente também tem os outros sentimentos. No caso, a gente também tinha as treasuries diminuindo o valor, né? A gente tinha o dólar, o DX perdendo força perante o mundo. Então tudo isso precificou. E é assim que eles fazem médio por região. É dessa forma que o institucional faz médio por região. E agora eu vou falar para vocês de uma forma bem clara como algumas pessoas aí fora, alguns mentores e vendedores de cursos fazem médio por região. Tá bom? Agora vamos ver qual que é a diferença. Qual que é a diferença, mano? A gente tem a VWAP, uma média ponderada baseada por volume, né? Então a gente tem a VWAP. E a gente tem, agora eu vou tirar aqui, não precisa nem tirar, mas só para vocês verem, a gente tem a média da VWAP e a gente tem o ajuste e o fechamento. Então o mercado acima do ajuste e do fechamento, eu vou procurar compra. Se o dólar vir contra a VWAP, eu vendo. Se ele continuar indo contra, eu vendo. Eu vendo. Até eu ser estopado. Pode ser que dê certo? Pode. No caso de hoje, no caso de sexta, teria dado certo. Mas eu tenho inúmeros dias que o mercado rasga a VWAP, mesmo estando acima do ajuste do fechamento, e continua caindo, e estopa todo mundo que fez essa porra dessa mentoria. Vocês estão me entendendo? Enquanto o pessoal acha que está seguindo o fluxo, eles estão dando liquidez para banqueiro descer o lote e precificar o câmbio como ele deve ser precificado, baseados no fundamento e no sentimento, precificado pela modelagem matemática. Então essa é a diferença. O que acontece aqui? Eles vão esperar, tá acima do ajuste de fechamento da VWAP. Eu vou comprando, aí chegando no suporte aqui que ele traçou através do gráfico, eu compro, e aí fala que é o fluxo. Pera aí, meu amigão, se você comprou aqui porque você viu o fluxo comprador acima da VWAP, por que ficou abaixo de você? Ou seja, essa leitura que você viu força compradora não estava bem alinhada. Certo? Porque eu conheço muitas pessoas que operam fluxo e ganham muito dinheiro. O que eles fazem? É que eles compram, solta parcial, se vir contra, ou eles vão se estopar e assumem o prejuízo com 3 pontos, ou simplesmente eles zeram no preço de entrada, no break-even. No caso do médio por região do povo aí, é assim, ele voltou, eu li fluxo, li errado, porque, né, eu vi fluxo onde não tinha, o fluxo comprador que levou o mercado para cima não tinha, veio para baixo, eu compro mais, e aí o mercado continua indo contra, ou seja, a minha leitura de fluxo ainda está errada, e isso se torna um médio para trás, baseado em algo muito superficial. E aí a sua chance de erro cresce. Se vocês quiserem, eu crio um cálculo matemático que precifica isso, que mostra para vocês a probabilidade de dar errado. E aí vocês vão falar, será que vale a pena eu pagar uma mentoria dessa, que ensina uma coisa dessa? Ou pelo menos ver um vídeo no YouTube de um youtuber que ensina isso, que tem youtuber que ensina isso de forma gratuita também. Será que vale a pena eu seguir isso? Dá para provar através de estatística
que isso daqui não é o certo. Porque senão o banco faria isso e toda vez que ficasse acima do ajuste do fechamento e da VWAP, o mercado nunca ia voltar. Então reflitam, tá? Como que realmente o institucional opera, médio por região, e como que o povo fala que é o certo por aí. E novamente, isso daqui é para blindar vocês desse pessoal e vocês terem opiniões próprias, baseadas em fontes confiáveis e baseadas exatamente no que o mercado está precificando. Exatamente no que o mercado precifica. Perfeito? Essa aula já está muito grande, deu 30 minutos. Vou encerrar por aqui. Abraço para vocês. Deixem likes e comentários referentes ao que eu falei aqui, o que vocês querem que eu continue falando. E um abração a todos aí. Até mais.